Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é Diego Neves. Esse é mais um vídeo para o Cultura Digital. Vamos em mais uma aula sobre o sistema Windows. Tivemos nossa introdução, tivemos uma pequena aula sobre o layout do teclado e vou estar mostrando algumas coisas básicas aqui para vocês sobre o Windows que vocês precisam conhecer para começar a ter uma experiência com o sistema e começar a entender realmente como ele funciona. Provavelmente muitos de vocês já utilizem o Windows até para poder fazer a aula, já usam algum tipo de navegador de internet, mas eu tenho me encontrado constantemente com um problema de pessoas que já utilizam, inclusive em suas profissões, o próprio Windows ou outro sistema, e na hora de realizar uma ação básica não sabem fazer. Então, vamos começar pelo básico, conhecendo o sistema, vendo sua estrutura, suas funcionalidades, e a partir daí vamos entrar em tópicos mais avançados. Creio que durante esse mês ou mais umas 2 ou 3 semanas vamos falar de Windows, depois já vamos entrar nos aplicativos de escritório, Word, Excel, PowerPoint, e daremos seguimento ao nosso curso. Então, essa é a tela inicial do Windows. Temos aqui a lixeira, onde os arquivos que são deletados ficam para poder serem recuperados ou excluídos permanentemente. Eu gosto de clicar aqui, segurar e arrastar ela aqui para baixo. O costume dos Windows mais antigos, eu gosto de usar ela aqui do lado direito. Aqui nós temos a barra de tarefa. Por padrão no Windows sempre vem o menu iniciar, a barra de pesquisa, onde você pode digitar para fazer uma consulta. Esse botão é o da Cortana, caso você queira solicitar alguma coisa por voz para assistente pessoal do Windows. Nós temos aqui um botão novo que existe no Windows 10, que é a visão de tarefas. Eu tenho que ter mais de uma coisa aberta aqui para que vocês possam visualizar. Deixa eu abrir uma pasta e um navegador. Guardar o navegador abrir. Acho que com a pasta já dá para ver aqui, visão de tarefas, ele vai mostrar as tarefas que estão abertas e também depois de um tempo ele mostra uma timeline. Então aqui ele mostra que eu tenho o explorador de arquivos aberto. Aqui eu tenho um aplicativo de e-mail padrão que vem no Windows. Esse é o mais novo navegador da Microsoft, é o Edge, baseado no Google Chrome. Ele foi reformulado nessa nova versão do Windows 10. E nós também temos, por padrão, o Internet Explorer que vem no Windows desde os primórdios. Se você clicar aqui no menu iniciar e começar a digitar internet, vai aparecer a opção do Internet Explorer. É pouco usado, dá muitos problemas, é pouco recomendado utilizar, mas ainda existem alguns sites, principalmente de bancos, que persistem em utilizar ele, em só ser acessível por ele. Então é bom saber que dá para acessá-lo ainda. Vou minimizar aqui. Aqui nós temos o que é chamado de systray ou system tray, é a barra de sistema que fica aqui dentro da barra de tarefa, que nos dá alguns status. Aqui é a hora, a data. Aqui é a tela de eu ter acesso às notificações. Clicando aqui, ele tendo alguma notificação, ele vai mostrar aqui quais são as notificações. No momento não tem nenhuma. Aqui nesse canto ao direito, já no finalzinho, aqui onde está o meu mouse agora, ele é o acesso à área de trabalho. Então, se eu tiver alguma coisa aberta, quiser voltar para a área de trabalho, fechando tudo, você tem mais de uma coisa aberta aqui, ó, tá o navegador por cima do explorador de arquivos. Então, eu posso vir aqui no cantinho, clicar, e ele vai minimizar tudo e vem para a minha área de trabalho. E os programas ainda estão aqui abertos. Se eu parar em cima dele, ele mostra que está aberto. Nessa seta aqui, ele mostra alguns itens ocultos do Systray. Temos aqui a central de segurança, está com uma exclamação informando que tem alguma coisa que exige minha atenção. A gente vai depois chegar nessa parte. E aqui nós temos o OneDrive, que não está conectado, que é um serviço
de armazenamento de arquivos na internet que a Microsoft nos oferece gratuitamente para quem tem conta no Gmail, no Hotmail, ou no live.com, ou no outlook.com, ou .com.br. Deixa eu abrir minha cola. Vamos ver unidades. Tá? Nós temos unidades e pastas no sistema. Tem uma diferença. E vamos ver isso aqui agora. Eu vou aqui clicar, vou abrir o explorador de arquivos. Vou clicar aqui em este computador. E o sistema vai me mostrar, primeiramente aqui, as pastas principais do sistema. E aqui as unidades. Eu tenho a unidade de DVD, né, CD e DVD, caso eu insira um CD ou DVD. E tenho as unidades locais. Eu poderia ter unidades de rede, se fosse na empresa. E aqui eu tenho a unidade chamada disco local C. Geralmente é a principal unidade do sistema. É onde fica instalado o Windows. E é possível alterar, mas requer uma série de customizações diretamente na instalação. E não é muito recomendado alterar, porque alguns programadores não sabem utilizar uns caminhos relativos do sistema, alguns comandos que o Windows tem que indicam de forma dinâmica onde estão alguns arquivos. Então eles usam um caminho fixo e setam lá no C2 pontos, pasta tal. Então se você mudar o sistema, sair do C2 pontos, o sistema desse tipo de pessoa não funciona, desse tipo de programador. Então poderia que ter outras unidades. Alguns técnicos adotam por prática dividir um HD em duas unidades e colocar os dados em uma unidade e os arquivos de sistema e de instalação em outra. Eu parei de usar essa prática há muito tempo, desde que eu aprendi a fazer o backup de uma forma que isso ficou desnecessário para mim, né? Essa prática ela só é necessária caso a pessoa veja que o sistema corrompe muito e pode acabar perdendo dados. Então, por exemplo, uma casa que tem uma energia muito instável, você pode fazer isso para se prevenir caso o sistema danifique, você não perder os dados, se formata o sistema com mais facilidade e com menos risco de perca. Eu vou abrir aqui o disco C. Temos aqui a estrutura básica do disco C, arquivos de programas x86, perflogs, usuários e Windows. Aqui em arquivos de programas e arquivos de programas x86, nós vamos encontrar os arquivos das instalações dos diversos programas que a gente vem utilizar. Programas instalados como os pacotes de escritório, Microsoft Office ou LibreOffice, ou o próprio WPF que a gente vai usar, todos vão aparecer aqui. Você tem duas versões de arquivos de programas, uma para os programas que suportam 64 bits e outros para os programas que rodam em 32 bits. Essa diferença a gente já viu lá na aula de hardware. Alguns programas já vêm pré-instalados, que são do próprio Windows. Por exemplo, aqui na x86 temos o Windows Defender, que é o antivírus do Windows. Temos a Common Files, que são alguns arquivos comuns, o Internet Explorer. E alguns programas do próprio Windows. Na arquivos de programas também temos alguns programas, alguns até idênticos aos outros, que eles usam um componente 32 bits e tem suporte 64, então o Windows faz esse tipo de instalação. À medida que a gente for instalar programas, eu vou mostrar a vocês diversas formas de instalar programas, eles vão estar aparecendo aqui. Nós temos aqui a perflogs, uma pasta não utilizada, vocês não vão precisar abrir essa pasta para nada, que é só de logs de performance. Talvez seja necessário para um técnico visualizar, mas ele também não visualiza através dessa pasta. Tem sistemas específicos dentro do Windows para você visualizar os logs. Então não precisa se preocupar com essa pasta. Nós temos aqui a pasta usuários, né? Nós temos a pasta pública que sempre vem criada e a pasta aluno, que é o nosso usuário que está logado aqui.
Nessa pasta são guardados todos os arquivos de usuário, tanto os arquivos de configuração quanto os documentos. Quando eu for mostrar pastas ocultas, eu vou voltar aqui nessa pasta aluno, e mostrar a vocês que tem aqui algumas pastas ocultas, que são as pastas de configuração do sistema. Deixa eu voltar aqui logo para o C2 pontos. Temos mais uma pasta aqui que é a pasta Windows, onde encontramos realmente a instalação do Windows, com todos os seus arquivos, a pasta de fontes, por exemplo, se a gente quiser adicionar uma fonte nova, ela vai ter que ser colocada nessa pasta. Basicamente, a única pasta que vocês precisarão algum dia, podem precisar mexer, é a pasta fontes, que é para colocar fontes específicas que vocês queiram utilizar no Word ou em algum outro programa. Todas as outras pastas aqui não são necessárias a um usuário comum, também não devem ser deletadas, são pastas de configuração, pastas do sistema que permitem ao sistema funcionar, que tem os programas do sistema, por exemplo, esse Explorer aqui, é exatamente esse programa que a gente está utilizando, o explorador de arquivos. Eles ficam também nessa pasta Windows e alguns ficam dentro de System 32 ou Syswall 64. Mas nenhuma dessas pastas dentro da pasta Windows requer que vocês interajam com elas, que vocês mexam nela. O ideal sim é que vocês evitem entrar nessa pasta, evitem fazer alterações aqui, até o momento que vocês realmente saibam o que estão fazendo. Voltando para a pasta alunos, vou mostrar aqui a estrutura básica de pasta de um usuário. Você tem área de trabalho. Essa área de trabalho é a pasta que representa esse espaço aqui. Então, deixa eu abrir aqui, ó. A pasta não tem nada, essa pasta está vazia. Vocês veem que aqui eu tenho a lixeira, né? A lixeira, como é um arquivo de sistema, ele não aparece aqui. Então, eu vou aqui, botão direito do mouse, novo, eu vou criar um documento de texto. Meu primeiro documento. Quando eu minimizar, ele vai estar aqui na minha área de trabalho. Essa pasta aqui é essa mesma pasta. Se eu selecionar e clicar com o botão Delete, é a mesma coisa que eu clicar aqui com o botão direito e clicar aqui em Excluir. Ele sumiu da minha área de trabalho, ele também sumiu daqui. E a lixeira, agora vocês vejam que o símbolo dela mudou, ela aparentemente está cheia, o arquivo está aqui. Eu posso abrir aqui a lixeira, clicar em ferramentas, mandar esvaziar, ou daqui da área de trabalho eu posso clicar com o botão direito e clicar em esvaziar a lixeira. Isso vai deletar permanentemente o meu arquivo e eu não tenho mais como recuperá-lo. Caso eu precise recuperar o arquivo, vou de novo, botão direito, novo, documento de texto, vou deixar como novo, vou selecionar e vou clicar em Delete. A lixeira encheu de novo, eu vou abrir, eu quero recuperar, eu não queria ter deletado esse arquivo. Botão direito, restaurar, a lixeira já está vazia e o arquivo está de volta aqui na área de trabalho. Eu vou deletar ele de uma forma diferente agora, eu vou segurar o Shift, que é aquela tecla que tem o desenho de uma seta, vou clicar com o botão direito e vou excluir. Isso também pode ser feito usando o botão Delete. Shift e Delete tem esse mesmo efeito. E aqui ele me pergunta, tem certeza que deseja excluir permanentemente esse arquivo? Se eu disser que sim, o arquivo foi excluído e não veio para a lixeira, já irrecuperável na maioria dos casos. Existem programas específicos para escanear o HD para recuperar esses arquivos que são excluídos assim. Tem uma taxa de recuperação de 70% a 80%, dependendo do uso que houver depois da exclusão, mas que não é algo que a gente vai abordar nem tão cedo nesse curso. Talvez algum dia no futuro abordemos esse tipo de assunto de recuperação de arquivos. Temos outra pasta importante, que é a documentos, como o nome já disse, para se arquivar documentos. Temos a pasta downloads, favoritos, imagens, importantes aqui ainda, músicas e vídeos, e o OneDrive. Então, vamos lá aqui a uma diferença, né? A pasta downloads, tudo que vem é baixado pelo Firefox, pelo Google Chrome, pelo próprio Edge, por a maioria dos navegadores,
Hoje, por padrão, vem sendo salvo na pasta Downloads. Quando a gente for baixar um programa, como esse aqui que eu já baixei, vou deletar. Se a gente for baixar um programa, ele vai aparecer aqui em Downloads. Ou baixar um documento da internet, um livro do domínio público, ele vai sempre aparecer aqui. E o Windows nos traz uma estrutura recomendada, onde ele traz documentos, pelo símbolo aqui dando a entender que são documentos de texto, imagens, para você colocar fotos, né, outras figuras, músicas para arquivos de áudio e vídeos para arquivos de vídeo. Muita gente não respeita essa estrutura, não é uma estrutura obrigatória, mas que é recomendado para ter um mínimo de organização. Senão tem uma hora que você vai procurar um vídeo e onde é que está aquele vídeo? Às vezes está nos documentos, às vezes está em downloads e fica difícil de achar. Ou baixa o vídeo junto com as fotos direto da câmera e fica tudo aqui em imagens e na hora de procurar não se acha. Então, sempre que possível, utilizem a estrutura padrão do que o Windows oferece. Um comando aqui que eu não mostrei, vou voltar aqui para este computador, usuário, alunos. Se vocês observarem aqui em cima, você tem uma seta para trás, uma para frente e uma para cima. Essa seta para cima, ele indica que a gente vai subir na estrutura, vai voltar à pasta PAI. O que é essa pasta PAI? Se vocês verem aqui no caminho, ó, eu vim para este computador, para disco local, para usuários e para aluno. Se eu clicar na seta para cima, ele vai voltar aqui para usuários. Ó. Certo? A seta para frente não está habilitada. E a seta para trás é o voltar. Mas ele não é voltar nessa estrutura também. Ele é voltar para o último local que eu estava. No caso, eu estava dentro de aluno, cliquei na seta para cima, vim para usuário. Se eu clicar em voltar, ele tem que voltar para aluno, que é para o último local onde eu estive. E eu posso continuar a desfazer, né? Continuar a voltar. A partir do momento que eu uso uma vez esse voltar, a seta para frente é habilitada, que é o avançar, que é para eu desfazer o meu voltar, para eu ir de novo para de onde eu voltei. Então eu posso, por exemplo, entrar na área de trabalho, posso voltar para aluno, posso avançar novamente para a área de trabalho, desfazendo a última vez que eu voltei. Ou posso utilizar a seta para voltar na estrutura. A principal diferença aqui vai ser, por exemplo, se eu entrar em documentos e clicar aqui em downloads. Se eu clicar na seta para cima, eu vou estar voltando para este computador, para a estrutura que está aqui em cima, este computador. E se de downloads eu clicar na seta para trás, eu vou voltar lá para documentos, onde eu estava. E vejam também que a estrutura aqui superior muda quando eu acesso aqui pelo acesso rápido. Olha, eu estou em documentos aqui. Eu fui através do C2 pontos, usuários, aluno, documentos. Se eu clicar no documentos aqui, ele considera que eu vim através deste computador. Então eu não consigo, clicando na seta para cima, de percorrer a estrutura para a pasta PAI e para a pasta alunos por aqui. Eu teria que realmente vir nela através deste caminho. Nós já vimos um arquivo, deixa eu voltar aqui em documentos. Vou criar aqui um novo arquivo de texto. Nós temos diversos tipos de arquivos. Arquivos de texto. Temos arquivos de imagem. Imagem também tem vários tipos de arquivos. Textos também tem vários tipos de arquivos. Podemos ter arquivos PDF, arquivos do Word, que a gente vai ver com o tempo. E esses arquivos são editáveis. Quando temos programas, por exemplo, como eu mostrei aqui, aquele programa do Windows, o Explorer, também é um arquivo, só que é o que a gente chama de um arquivo executável. É um arquivo que eu não consigo acessar e editá-lo, a não ser que eu tenha o código-fonte, que é um arquivo de texto que ainda não foi transformado em executável. Então,
Para referência, a gente geralmente faz essa divisão entre o que são executáveis ou aplicativos, como aparece aqui no tipo, e o que são documentos e arquivos editáveis. Aqui nos documentos eu deixei uma imagem, que, pelo que eu havia dito a vocês, ela deveria estar em imagens. Então eu vou clicar aqui com o botão direito e vou recortar. Vou em imagens e vou colar. Se eu voltar em documentos, ele sumiu. Tá? Quando eu recorto e colo, o documento some do primeiro local e vem para o segundo. Se eu clicar com o botão direito e botar para copiar, voltar lá em documentos e colar também, o documento também está aqui, mas se eu for em imagens, ele está lá, eu dupliquei o documento, eu fiz uma cópia. Vou deletar ele aqui de documentos, vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar em editar, ele vai me abrir um programa de imagem, programa de edição de imagem básico, que é o Paintbrush, ou só Paint, bem antigo. Posso só digitar aqui CD, cultura digital, digitar não, né? Desenhar. Vou salvar. Nós temos aqui uma imagem. Em documentos, se eu der 2 cliques, eu vou ter aqui o acesso ao arquivo de texto para digitar o que eu precisar. Posso clicar aqui em arquivo, salvar, para salvar no arquivo que já estava, ou posso clicar em arquivo, salvar como, para definir um novo arquivo. Posso colocar em uma nova pasta, por exemplo em downloads, vamos botar aqui como texto em downloads, vou fechar. E agora eu tenho aqui o texto e no Downloads eu tenho o texto em Downloads. Se eu apagar, eu vou adicionar aqui a hora, quando eu clico o botão F5 com o bloco de notas aberto, que é esse programa aqui, ele preenche com data e hora. Vou salvar, fechar, vou abrir aqui em documentos. O outro arquivo não foi alterado, como vocês podem ver. A cópia não altera o arquivo original, né? Ele é realmente uma cópia totalmente independente. Eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente chama de extensões, que é o identificador desse tipo de arquivo. É o que traz esse tipo aqui. Tá? Geralmente no usuário avançado de computador, ele vai reconhecer o tipo sem estar olhando para esse status tipo aqui. Você vai vir aqui em exibir e marcar extensões de nomes de arquivos. Vocês podem ver que o nome mudou aqui, ó, de texto em downloads ficou um ponto .txt. Esse ponto .txt é chamado de extensão e identifica que ele é um arquivo de texto. E para o Windows, isso é o que informa para ele qual o programa que vai abrir esse arquivo. Por exemplo, se eu vou fazer uma cópia aqui, eu vou selecionar, vou usar um atalho, botão Ctrl, tecla C, e vou colar aqui mesmo, botão Ctrl, tecla V. Ele já criou uma cópia. Eu vou aqui renomear, eu vou apagar esse TXT aqui. Ele me avisa que se eu alterar a extensão pode se tornar inutilizável. Eu vou dizer que sim, que eu quero alterar. E agora eu tenho um arquivo sem extensão. O tipo dele aqui fica só arquivo. Se eu der 2 cliques no texto em downloads, ele abre o arquivo de texto. E se eu der 2 cliques aqui, ele vai me perguntar como eu desejo abrir. Posso não saber o formato, no caso eu sei que é texto. Se eu clicar em texto e der OK, ele vai abrir como um arquivo de texto. Mas a extensão é o que informa para ele que ele deveria abrir diretamente com o bloco de notas, no caso. .txt, ele já veio com o bloco de notas. Se eu mudar essa extensão para, por exemplo, .html, que é um arquivo de internet, ele já mudou o ícone aqui, ó. Meu navegador padrão é o Edge, então ele já vai abrir com o Edge. Como não tem formatação, ele traz tudo numa linha só.
Vamos voltar para ponto .txt. O conhecimento das extensões é interessante porque através dele você pode diferenciar diversos tipos e propriedades de arquivos. Por exemplo, essa imagem aqui está em bitmap. Se eu der 2 cliques, ela não vai abrir no modo edição. Ela vai abrir o programa de leitura, que é o Photos. O programa um pouco pesado, vai demorar aqui para abrir. Eu vou fechá-lo. Ele só vai mostrar essa mesma imagem aqui. E eu vou, botão direito, editar. Eu vou aqui em arquivo, salvar como. E aqui eu tenho o tipo. Eu vou mudar esse tipo para JPEG. E vou salvar. Vou fazer algumas coisas em vermelho. Algumas coisas em verde. Deixa eu salvar novamente o JPEG. Fechar. Deixa eu tentar aqui editar. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês a diferença. Se ele vai fazer com um desenho tão simples a diferença entre esses dois arquivos. Nós vamos tentar aqui. Vamos abrir o bitmap de novo na edição. Eu vou segurar o botão Ctrl e vou rolar a bolinha do mouse. Ele vai bem para perto do desenho. Aqui vocês conseguem ver os pixels. Vou alocar ele aqui. Deixa aqui e vou abrir o JPEG agora. Vamos tentar fazer a mesma coisa, chegar lá pertinho. Do desenho. Aqui embaixo ele tem o percentual do zoom para a gente ter uma referência, então vamos botar no mesmo percentual, 700%. Se vocês puderem ver, eu usei o mesmo verde e usei o mesmo vermelho. Vocês veem que no bitmap ele é mais nítido do que aqui no JPEG. O JPEG ele mudou um pouco, acrescentou um outro tipo de verde aqui dentro. Ver se dá para... Ele acrescentou um outro tipo de verde aqui no meio, suavizou mais a borda, acrescentou um verde mais claro ao redor, e o bitmap não faz isso. Porque o JPEG é um formato de imagem diferente do bitmap, é um formato que tem por padrão fazer uma compressão da imagem. Então ele faz algumas alterações na imagem e comprime ela. Então vocês podem ver aqui pelo tamanho, aqui embaixo tem item selecionado e tem o tamanho desse item. O JPEG tem 28.9 KB e o bitmap, mesmo aqui estando menor, tá sem as cores, ele está com 828 KB. Pronto, no caso ele estava com as cores, só não estava atualizado. Então vamos abrir aqui. Eu vou deletar essas cores aqui. Opa, selecionar e vou deletar e vou salvar. Fechar, vamos atualizar, botão direito atualizar ou então um F5. Selecionemos 828 KB, 28,9 KB, mesmo sendo uma imagem com menos desenhos. Por quê? Porque o bitmap não tem compressão e o JPEG tem, ou JPG. Eu chamo de JPEG porque essa extensão JPG ela também pode vir assim. JPEG é exatamente o mesmo tipo, os mesmos programas abrem, é reconhecido do mesmo jeito. São só duas formas de nomear a extensão. Antigamente ela vinha muito como JPEG, só que como o padrão do Windows das extensões são 3 caracteres, então passou a vir como JPG. Então já visualizamos as extensões. Eu vou marcar aqui na exibir o itens ocultos e vou voltar lá naquela pasta de usuários. Aqui no Windows a gente já viu outras duas pastas, está vendo? Program Datas, são dados dos programas, dados das instalações, dados dos usos. São arquivos do próprio programa, que o próprio programa vai criando e utilizando para manter o uso dele corrente, né? Para ter um histórico ou para informar as configurações que você selecionou. Os programas vão criando os arquivos nessas pastas dentro de Program Data.
E aqui em usuários, ó, passamos a ver que já abriu uma outra pasta default. Essa pasta default é uma pasta em comum que você coloca nela, geralmente aparece para todos os usuários, mas muito difícil você precisar utilizá-la. E o que eu queria mostrar aqui dentro de aluno, nós temos o ntuser.dat. Não deletem esse arquivo, é um arquivo de configurações, pode ter algum problema se deletar. E temos aqui a pasta appdata. Essa pasta appdata é uma pasta onde vocês vão encontrar diversas configurações do Windows. Abrindo ela, vocês vão ter outras 3 pastas, local, local low e roam, que são pastas utilizadas pelos mais diversos programas para armazenar as configurações. Mais uma vez, é muito difícil que vocês precisem acessar essas pastas. São pastas geralmente que técnicos vão precisar acessar. O único momento que talvez um não técnico precisasse acessar era quando a gente ainda usava o Microsoft Office 2007, que o Outlook criava os arquivos dele aqui dentro. Hoje em dia o Outlook já cria os arquivos dele dentro de documentos, então a partir da versão 2010 nem nessa situação é mais necessária acessar essa pasta. Se eu abrir aqui a pasta local, por exemplo, você vai ver que tem algumas configurações, né? Temp, sempre que tiver temp, são arquivos temporários, arquivos que podem ser deletados sem nenhum prejuízo, mas que eles também são deletados constantemente pelo sistema, vocês não precisam se incomodar em estar entrando e deletando. Às vezes algum programa de limpeza para fazer uma limpeza nos temporários, mas dificilmente constante. Aqui em roaming você tem os arquivos que são mais de uso mesmo, tá? No local você tem algumas configurações e no roaming geralmente arquivos que são mais dinâmicos. Aqui nós temos a Adobe do Flash Player, apesar que ainda nem foi instalado, só porque abriu o navegador, e da Microsoft, que ele já traz algumas configurações, mas essa pasta ela vai crescendo e crescendo muito com o tempo. Não deletem essa pasta toda de forma alguma, vocês iriam inutilizar o seu computador, mas saibam que ela existe, que em algum momento a gente pode chegar aqui para usar. Você também pode tornar um arquivo oculto, se você clicar sobre esse arquivo em propriedades, aqui em oculto, marcou aqui oculto, deu OK, você vê que ele ficou meio transparente. Se eu for aqui em exibir, desmarcar os itens ocultos, ele sumiu. Tá vendo? Isso aqui não serve para vocês esconderem arquivos, tá? Até porque basta alguém marcar ali exibir oculto e ele passa a ser mostrado. Esse oculto ele existe para arquivos de configuração e geralmente o próprio sistema marca o que ele precisa ser oculto. O usuário comum muitas vezes pode usar isso apenas sem ver os itens ocultos, não vai fazer muita diferença. Eu, como sou técnico, gosto de estar vendo, porque alguns vírus às vezes se ocultam, entram ali como arquivo oculto só para dificultar um pouco. Então o meu sempre deixo visualizando itens ocultos. Um outro detalhe importante, não adianta vocês chegarem aqui, por exemplo, em documentos e jogar tudo que for arquivo. O Windows ele tem um recurso de criação de pastas, você não é obrigado a usar apenas a estrutura de pastas que ele lhe dá. Então, digamos, eu estou fazendo um trabalho de escola, trabalho de ciências. Você pode vir aqui na pasta documentos, onde eu já estou, botão direito na área branca, novo, pasta. Ou então aqui em cima, ó, início, aqui ó, nova pasta. Os dois vão criar uma pasta com o nome nova pasta. Aqui você já pode digitar o nome da pasta enquanto ele estiver assim azul. Ou se você saiu sem querer, ó, renomeei aqui, eu posso segurar o Ctrl e apertar em Z, ele desfaz a última ação. Vou deletar a pasta, vou criar com o botão direito, novo pasta. E sem querer eu não dei um nome à pasta, ficou como nova pasta. Não vou sair criando várias novas pastas, senão não vou saber o que é o que. É a mesma coisa deixar tudo solto aqui dentro, criar pasta sem nome. Desculpa a interrupção, eu acabei
recebendo um telefonema aqui, tive que interromper um pouco a aula, tá? Voltando. Não é interessante que eu tenha diversas pastas aqui com o nome nova pasta, porque fica tão ilegível, tão desorganizado quanto eu ter todos os arquivos soltos aqui dentro. Então eu posso, sim, tanto na hora da criação da pasta, dar um nome para ela aqui, ou caso eu esqueça e ele crie como nova pasta, eu posso clicar com o botão direito, renomear, ou ainda selecionando a pasta, tecla F2, a função 2, ele abre para renomear. É interessante que se dê um nome que identifique a pasta, por exemplo, trabalho de ciências. O Windows já aceita espaços, já aceita acentuação, alguns tipos de caracteres que não são aceitados. Com a pasta criada, eu posso levar o meu arquivo para lá de duas formas, né? Botão direito, recortar, ou clica nele, segura, coloca em cima aqui da pasta, tá vendo? Ele já apareceu ali, mover para trabalho de ciências. Soltei, o arquivo já está lá dentro da pasta e já não fica aqui solto dentro de documentos, fica mais fácil para identificar. E aqui eu vou clicar para renomear, vou tentar inserir uma barra, ele não deixa, ele já diz ali, ó, os caracteres que não podem conter nenhuma das duas barras, dois pontos, asterisco, interrogação, aspas duplas, maior e menor que, e a barra reta, que a gente chama de grep, né, muito utilizado no Linux em alguns comandos. Não podem ser utilizados para nome de pasta, mas podemos colocar vírgulas, podemos colocar pontos, cedilha, acento, é possível colocar. Existem alguns nomes que vocês não são aconselhados a utilizar, por exemplo, os nomes de interfaces do sistema, por exemplo, COM1 ou LPT1, mesmo que vocês não conheçam isso agora, são portas de entrada do computador, e quando se dá esse nome a alguns arquivos, em algum momento você pode ter um conflito ou precisar excluir e não conseguir pelo nome que ele está. Eu vou deletar essa pasta, vou fechar aqui, vamos lá na lixeira que está cheia, tem algumas coisas que foram deletadas, vou esvaziar a lixeira, ferramenta, esvaziar a lixeira, sim, a lixeira está limpa. Pronto, nessa aula nós vimos as unidades, vimos as pastas, as estruturas de pastas, falamos um pouco sobre arquivos e extensões e mostramos os arquivos ocultos. Na próxima aula, vamos ver um básico de texto do próprio bloco de notas, que é bem simples. Provavelmente, rapidamente, o Paint na mesma aula, para a gente não perder muito tempo com isso, só para vocês verem algumas funções. E daremos seguimento ao curso, fazendo a aula que eu já prometi sobre alguns atalhos úteis. E depois de atalhos, a gente já vai estar começando a falar dos programas de escritório. Vamos começar com o Office e depois vamos trabalhar com alguns programas gratuitos. Também vamos ver ainda a navegação na internet e instalação de programas, antes de ver os arquivos de escritório. Então, a aula de hoje é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.